Para quem não me conhece, sou Jerônimo Mendes, presidente da ISA Seção Bahia 2019-2020. Agradecendo a todos por estar presente, agradecendo ao Bugarelli especialmente por estar conosco nessas comemorações de 30 anos de ISA Seção Bahia e 75 anos de ISA Internacional. Agradecer ao Alex aí pelo seu empenho em trazer o Bugarelli, que é um dos... Questão de ordem. Tem gente que não está escutando o áudio. Por quê? Deixa eu aumentar aqui, um momentinho. E agora? Bom, vai falando que tá todo mundo escutando, tem que ajustar. Então, agradecer ao Alex também pelo empenho em trazer o Bugarelli, que é um dos papas de atmosferas explosivas, e agradecer a todos a participar do nosso café. Entre outros, esse é o nosso terceiro café, nosso quarto evento online e de muitos que virão. Eu vou deixar a palavra agora com o Alex para falar um pouquinho aí sobre a ISA. Eu não consegui trazer o PowerPoint, Alex. Fala um pouquinho, fala dos membros. E venham para a ISA vocês também, estamos precisando de gente, de braço e de cabeça. Muito obrigado a todos. Um bom evento, um bom café. Obrigado, Jerônimo. Obrigado à equipe da ISA. Eu vou tentar resumir. Alex, está tendo um eco aí. E está muito alto. Vou baixar o volume aqui. Melhorou? Melhorou, agora está bom. Então, é o seguinte. Primeiro, gostaríamos de agradecer muito a presença de todos vocês. Nós tivemos um recorde de inscrição aí, graças a Deus. Deve ser por causa do nosso trabalho aí, que a gente está tentando o máximo possível ajudar a Sociedade Internacional de Automação da ISA Bahia, e está dando certo, e também por convidar pessoas importantes aí, como o Roberval Bugarelli. A ISA é uma sociedade internacional com foco em automação, conduzido por membros voluntários, normalmente profissionais especialistas em várias áreas dentro de um foco automação. O principal diferencial em fazer parte da ISA é que as decisões relacionadas ao desenvolvimento das sessões são tomadas pelos próprios membros. Isso que é importante. Por exemplo, aqui na ISA Bahia, no mês de junho, o membro Maurício convidou a Renata da Braskem e o Guilherme da SNEF para fazer o webinar sobre segurança cibernética. E que foi um sucesso aqui no webinar de mês de junho. E os alunos da UFBA, que são membros da ISA Sessão Estudante, acabaram de criar uma sessão, ISA UFBA Estudante Section, que é a nova sessão estudante do Brasil da ISA. Isso porque os membros tiveram esse protagonismo. E eu tive a oportunidade, nesse café hoje, eu tive o privilégio de convidar o Roberval Bugarelli. Logo após ter participado do PodTech, sobre atmosferas explosivas intrinsecamente seguro, que o Bugarelli fez pela revista Controle e Instrumentação, aí a gente teve uma ideia de convidar ele, que o assunto tem todo a ver com a parte de instrumentação e automação. A revista Controle e Instrumentação é uma parceira da ISA, então vocês sempre vão ver lá um artigo da ISA dentro da revista Controle e Instrumentação. Inclusive, eu acho que a nossa querida Valentina Freire deve estar presente aqui nesse evento. Ela disse que ia participar da revista Controle de Instrumentação. Durante a quarentena, a ISA Bahia, ela fez vários cursos na comunidade de instrumentação. E os cursos que nós fizemos últimos durante essa quarentena, a gente não parou um minuto. A gente fez curso de válvula de controle com o engenheiro Davi, fez curso de medição de vazão com o engenheiro Marco Antônio Ribeiro, e agora, em agosto, a gente vai fazer um curso de analítica, instrumentação analítica, com o Everaldo Encarnação. Todos são membros ISA. Então, a gente que faz acontecer na ISA. Isso que é importante. Também para poder divulgar que a ISA ela atende o Brasil todo, a ISA Rio de Janeiro, só para a nossa co-irmã, ela vai fazer um curso em agosto também, muito voltado para áreas classificadas, se vocês quiserem participar. É o curso online
sobre classificação de área e especificação de equipamentos específico para gás natural. Então, a ISA Rio vai ter esse curso em agosto. Vocês podem participar, aproveitando a estada do Bulgarelli aqui, que o assunto é muito parecido. E, para falar do nosso amigo Roberval Bulgarelli, o currículo dele é muito extenso. Então, fiz um resuminho aqui e tentando destacar, eu tentei resumir, valorizando que, na minha opinião, o Bulgarelli tem de melhor. Eu sou fã dele, então sou suspeito de falar do Bulgarelli. Primeiro, a formação profissional e acadêmica é impecável. Por exemplo, é engenheiro eletricista com mestrado na USP. Ele tem todas as certificações de competências pessoais da ABEND, de X000 até X0010, todas possíveis. Eu só tenho 2, e estou lutando para ter as outras, ele tem as 10. Ele organizou, junto com vários especialistas, um livro que fala tudo, que quem tiver possibilidade de ter acesso a esse livro, ele é muito completo. Existem vários livros no Brasil, tem vários livros voltados para a área, mas um livro atualizado e completo, que é um livro que o tema O Ciclo Total de Vida das Instalações em Atmosferas Explosivas. A gente vai até sortear um livro para quem, por favor, no chat, eu gostaria que vocês falassem o nome e o e-mail aí no chat, aí, porque a gente vai basear pelo o nome e o e-mail do chat, ok? E por último, eu quero destacar um prêmio que o Bulgarelli recebeu em 2015 da IEC, que é a Comissão Internacional que elabora normas no Brasil, as famosas NBR-IEC, que eu pesquisei no site da IEC e eu percebi que ele foi o único do Brasil que ganhou esse prêmio. E esse prêmio resume quem é Roberval Bulgarelli, na minha opinião, que ele é reconhecido pelo trabalho que faz. Ele faz a diferença para a IEC no mundo. Ele é fundamental para a Comissão IEC no Brasil. E ele não guarda conhecimento, que é o principal para quem tem esse mérito. Para se classificar. Epa, o que aconteceu? O som sumiu. Você parou de falar, Alex? As regras, Bulgarelli. Você pode falar as regras, tá bom? Para ficar centralizado em você. O som, Bulgarelli, seu está fechado. No sentido de que a gente possa ter uma... Aumenta um pouquinho o seu som, Bulgarelli. Peço que todos desliguem o vídeo. Isso, a partir de agora vamos desligar os vídeos e o Bulgarelli, ele está aí ou ele deve ter caído? – 85 participantes. Marco Antônio, o Bulgarelli, ele caiu, né? Não, ele está aí. Deixa eu ver. Ele está aqui, Lívio? Está sim. Está sim. Eu estou vendo ele aqui. Ah, então o Bulgarelli... Mas o microfone dele está desligado. O Marco Antônio ou o Davi, tenta liberar o microfone dele. Tudo bem, já liberei o microfone Ah, também. Sim, agora eu o vejo. Vamos desligar o vídeo de todo mundo, então, para deixar só o Bulgarelli agora. Fazendo um grande favor. Nunes, Guzmão, Alcides, desligaram o vídeo. Posso continuar, então?
O Garelli, poderia começar, reiniciar. Obrigado, boa noite. Ok, pessoal, então eu queria agradecer por essa oportunidade de a gente estar conversando aqui sobre esse assunto de segurança em atmosferas explosivas. Trabalho há 37 anos envolvidos nesse assunto, de forma que eu espero poder passar para vocês algumas partes importantes que eu tenho aprendido aí ao longo dessa carreira. Tá? Eu gostaria de começar mostrando alguns tipos de proteção para atmosferas explosivas. Por favor, confirmem que vocês estão visualizando a apresentação. Eu preciso aqui de uma autorização para Compartilhar. para disponibilizar a tela, tá? Eu estou sem autorização para isso. Ah, tá. Somente um. Tá, agora deve conseguir. Ok, agora sim. Então, confirmem, por favor, que vocês estão vendo a apresentação. Sim. Epa, eu não. Então, assim, começando a falar sobre alguns tipos de proteção para atmosferas explosivas, tá? Mas o foco desse bate-papo aqui não é falar somente só dos equipamentos, tá? Mas ter uma abordagem um pouco maior sobre esse assunto, falando também de atividades relacionadas com montagem, inspeção e manutenção. Então, aqui estão listados alguns dos principais tipos de proteção de equipamentos aplicáveis para a instalação em atmosferas explosivas. Tá? Ou seja, equipamentos elétricos, eletrônicos, de instrumentação, de automação, de telecomunicações e mesmo equipamentos mecânicos precisam possuir algum tipo de proteção para atmosferas explosivas e, dentre eles, desses tipos de proteção, nós temos equipamentos de segurança aumentada. Deixa eu desabilitar meu vídeo para melhorar aí a banda de comunicação. Então, temos equipamentos de segurança aumentada, equipamentos não acendíveis, equipamentos com invólucros à prova de explosão, equipamentos intrinsecamente seguros, que é mais aplicável que a área de instrumentação, né? Automação, telecomunicações. Temos equipamentos com invólucros pressurizados, encapsulados em resina, imersão em areia, equipamentos imersos em óleo, equipamentos com proteção ótica, para fazer proteção de switches óticos, interfaces eletroóticas, LEDs, fibras óticas. Tá? Agora nós temos uma rede Ethernet em atmosferas explosivas, com vários equipamentos de instrumentação e telecomunicações. Então, esse tipo de proteção é cada vez mais aplicável. Temos a segurança intrínseca de potência, que é um desenvolvimento recente da segurança intrínseca. Tá? Temos equipamentos específicos para instalação em locais contendo poeiras, combustíveis, equipamentos com proteção especial, avaliados de forma que, se eles não se enquadrarem especificamente num desses outros tipos de proteção normalizados, eles são certificados também. E, mais recentemente, temos aqui as normas sobre tipos de proteção para equipamentos elétricos, tá? Uma vez que não são somente os equipamentos elétricos ou de instrumentação que são capazes de gerar ignição em atmosferas explosivas. Os equipamentos mecânicos também são. E estão aí as novas normas internacionais ou brasileiras para avaliação e certificação de equipamentos mecânicos para atmosferas explosivas. Lembrando que, em dezembro de 2018, foi publicada a norma regulamentadora NR37, pela Secretaria do Trabalho, Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo, onde, de uma maneira, vamos dizer assim, inédita, em termos de legislação brasileira, já foi incluído a necessidade de que os equipamentos mecânicos sejam avaliados de acordo com essa norma internacional.
Especificamente com relação à área de instrumentação, que é o foco aqui dessa nossa conversa de hoje, eu gostaria de destacar algumas normas específicas para essa área. Assim, esse assunto, atmosferas explosivas, é um assunto totalmente baseado em normas. Tá? Então, aqui já estão citadas algumas normas que especificam os diversos tipos de proteção, e existem também normas específicas, tá, para diversas áreas, como, por exemplo, para a área de instrumentação, nós temos, então, o tipo de proteção de segurança intrínseca, tipo de proteção por encapsulamento em resina, temos a parte 25, que trata de sistemas intrinsecamente seguros, né, que é o Field Bus Intrinsically Safe Concept, que foi publicada agora, uma nova versão nesse ano. Temos requisitos de desempenho de detetores de gás para a instalação em áreas classificadas, procedimentos de seleção, instalação, utilização e manutenção de detetores de gás destinados à instalação em áreas classificadas, uma norma específica sobre requisitos de segurança funcional de sistemas fixos de liberação de gases, normas sobre métodos de ensaios para detetores de gases, temos a norma sobre a segurança intrínseca de potência, uma norma específica para definir os requisitos de selagem entre os instrumentos e o processo, né, de forma que os produtos que passam as tubulações, os equipamentos, aonde os instrumentos são conectados, que não haja essa contaminação dos instrumentos. Então, existe uma norma específica sobre esses requisitos de selagem. E agora está em desenvolvimento, por parte da IEC, uma outra norma, que é, vamos dizer assim, a Ethernet intrinsecamente segura a 2 fios, tá? Que permite ser uma revolução aí em termos não só de atmosferas explosivas, mas de instrumentação de processo em geral, na medida que circuitos tradicionais, 420 mA, agora vão poder, com os mesmos 2 fios, serem conectados numa rede Ethernet e todas as informações migrar de uma forma completa para a nuvem. Tá? Então, é uma nova revolução que está vindo aí na área de atmosferas explosivas. Especificamente sobre o tipo de proteção, segurança intrínseca, né? Vamos lembrar a sua grande aplicação na área de instrumentação. Tá? Então, equipamentos de instrumentação, automação, sistemas field bus, sensores, transmissores, solenoides, posicionadores, tá? Transceptores, tablets, smartphones, todos esses equipamentos têm tipo de proteção por segurança intrínseca. Tá? Estão vindo agora aí os wearables, ou seja, aqueles equipamentos intrinsecamente seguros que nós vamos vestir, vamos dizer assim, que vai vir embutido nos nossos EPIs, ou que vai fazer parte do nosso crachá, tá? Ou de algum smartwatch, ou de algum dispositivo acoplado ao nosso capacete, de forma que, por uma maneira sem fio, né? Wi-Fi, wireless, em áreas classificadas, esses componentes vão monitorar o nosso posicionamento, nossa saúde e fazer uma monitoração mais segura quando a gente está em áreas classificadas. Tá? Então, é muito comum hoje a gente já ter tablets, smartphones, tá? Em áreas classificadas, com tipo de proteção e segurança intrínseca, fazendo vários sistemas de operação e manutenção. Então, lembrando que na área de segurança intrínseca existem os equipamentos de campo intrinsecamente seguro e eles são protegidos por equipamentos associados que têm uma identificação entre colchetes para separar o que é uma barreira de segurança intrínseca de um equipamento intrinsecamente seguro. E o nível de proteção de equipamentos proporcionados pela segurança intrínseca engloba todos os níveis de proteção possíveis, tanto para gases quanto para poeiras. Tá? Então, são equipamentos que podem ser instalados em zona 20, zona 21, desculpa, zona 0, zona 1, zona 2, ou zona 20, 21 ou 22. Lembrando aqui dos conceitos básicos sobre segurança intrínseca, precisamos lembrar
que um circuito intrinsecamente seguro é aquele circuito de campo formado pelo instrumento, né, e pelo cabo de interligação até a barreira. Então, esse circuito de campo tem que ser dimensionado de forma que ele não acumule uma energia capaz de que, no caso de um curto-circuito ou de um circuito aberto, que não haja uma centelha com uma energia acima da energia mínima de ignição do gás que estiver aqui ao redor do equipamento do campo. Tá? Então, essa é a base da segurança intrínseca, de forma que há necessidade da verificação para cada malha, para cada circuito intrinsecamente seguro, dos parâmetros de entidade que envolve as barreiras e os instrumentos. Tá? Então, no certificado dos instrumentos existem os valores de capacitância, indutância, corrente, tensão, máximos que esse equipamento pode operar, de forma a ele ser considerado intrinsecamente seguro, e no certificado da barreira existem os valores de tensão de saída, corrente de saída e capacitância e indutância máxima que podem ser conectados com segurança a essa barreira, de forma que essa é a base da segurança intrínseca, e isso precisa ser verificado para cada malha, para cada circuito intrinsecamente seguro. De forma a tornar esse conceito um pouco mais, vamos dizer assim, prático, tá? Vamos fazer aqui um exemplo de uma interligação de uma barreira de segurança intrínseca a um transmissor intrinsecamente seguro por meio de um determinado cabo de conexão. Tá? Então, vamos supor que esse cabo tem um comprimento de 500 metros e usando aí valores típicos de capacitância e indutância do cabo, a gente tem que esse cabo, nesse comprimento de 500 metros, tem 1 mA e uma capacitância de 10 nanofarads. Então, o que a gente precisa verificar nesse caso é o seguinte: qual a capacitância e indutância do circuito de campo formado entre o transmissor e o cabo de interconexão. No caso da indutância, nós temos 0 mA mais 1 mA, 1 mA. E na barreira pode ser instalado, pode ser conectado no máximo 3 mA, ou seja, está sendo conectado a essa barreira uma indutância menor do que aquele valor máximo que foi verificado no laboratório, que ela é considerada segura, ou seja, sob o ponto de vista de indutância, esse circuito está adequado. Sobre o ponto de vista de capacitância, a essa barreira pode ser conectado no máximo 65 nanofarads, o cabo tem 10 nanofarads, o instrumento tem 30 nanofarads, ou seja, o circuito de campo tem 40 nanofarads. Então, sob o ponto de vista de capacitância também, esse circuito está adequado. Sobre o ponto de vista de corrente, a barreira ela tem uma corrente máxima de saída de 98 mA e o instrumento pode operar no máximo a 103 mA para ele ser considerado seguro, ou seja, o instrumento está operando a uma corrente menor do que a sua corrente máxima. Sob o ponto de vista de corrente, então, essa junção desse transmissor, dessa barreira também está adequada. Sob o ponto de vista de tensão, esse instrumento pode operar, do ponto de vista de segurança intrínseca, até 38 volts, e a tensão de saída da barreira é 28,7 volts. Ou seja, sob o ponto de vista de tensão também, esse circuito dessa barreira com esse instrumento está adequado. Então, isso aqui é um exemplo de uma memória e sob o ponto de vista de segurança, também de potência, também esse instrumento pode operar até 0,98 watts e a potência máxima de saída da barreira é 0,703. Ou seja, essa verificação de casamento entre parâmetros de entidades de barreira e instrumentos precisa ser documentada para cada malha. Tá? Isso é um requisito da norma parte 14, que trata de projetos de instalações em áreas classificadas, e também da parte 25, que trata de sistemas intrinsecamente seguros. Tá? Esse aqui é um exemplo de um diagrama de malha recomendado na norma parte 25, que detalha qual é o certificado da barreira e qual é o certificado do instrumento de campo, tá? Numa malha completa, que é SDCB, painel de barreiras, caixas de junção de campo, transmissor e sensor. Tá?
Então, esse é um tipo de documentação requerido para cada malha de segurança intrínseca, no sentido que, com base na identificação dos respectivos certificados da barreira e do instrumento de campo, a gente possa fazer essa verificação que a gente viu no slide anterior. Então, hoje em dia, existe Field Bus, agora está vindo aí a Ethernet a 2 fios, tá? Existem os sistemas tradicionais analógicos a 420 mA, mas essa base aqui de verificação de parâmetros de entidade é aplicável para todos os casos. De uma forma um pouco mais visual, aqui um exemplo de instalação de campo de instrumentos, transmissores, aqui no caso, tá? Intrinsecamente seguros, e caixas de junção, onde esses cabos individuais chegam até as caixas de junção e multicabos levam esses sinais de uma maneira assim, bastante tradicional até o sistema digital de controle de processo, seja SDCD ou PLC. Tá? Então, esse é uma instalação típica de campo de circuitos intrinsecamente seguros. Sob o ponto de vista das barreiras de segurança intrínseca, aqui alguns exemplos também de projetos bastante recentes, tá? De barreiras de segurança intrínseca integradas no mesmo painel aos cartões de entrada e saída, no caso aqui de SDCD. Tá? Então, até alguns anos atrás, não havia ainda essa integração tão grande entre fabricantes de SDCD e de barreiras, mas agora essa integração foi obtida e no mesmo armário a gente consegue ter as duas montagens ao mesmo tempo. Tá? Isso permite, dentre outras vantagens, a economia de até 50% de espaço em relação a sistemas anteriores, que havia necessidade de instalação de barreiras em painéis independentes, em painéis de arranjo separados dos painéis do SDCD. Agora, esse aqui ainda é um sistema, vamos dizer assim, tradicional de instalação de segurança intrínseca, com barreiras, vamos dizer assim, discretas. Tá? Para cada instrumento existe uma barreira. Existe uma outra aplicação de segurança intrínseca, que é a instalação de remotas em campo, tá? Remotas que são adequadas para instalação em áreas classificadas. Tá? Ou seja, as barreiras, nesse caso, tá? Ficam mais próximas dos instrumentos e isso faz com que haja uma grande economia em termos de cabos, tá? E grandes vantagens aqui sob o ponto de vista de facilidade de projeto e de montagem de campo, tá? Além de facilitar esses parâmetros de interconexão entre instrumentos e barreiras, na medida em que esses cabos aqui de campo se tornam mais curtos. Tá? Então, existem diversos fabricantes no mercado que disponibilizam essas remotas intrinsecamente seguras, tá? E essa é uma outra arquitetura usando sistemas intrinsecamente seguros. Além de remotas de campo, existem também os field bus, né? As redes de campo, ou seja, os equipamentos de campo não são interligados a barreiras discretas, como nos casos anteriores, tá? Mas eles formam uma rede de comunicação, tá? E essa rede se comunica com uma fonte de alimentação adequada para esse tipo de field bus, tá? E essa fonte de alimentação, nesse caso aqui, está instalado em área não classificada, tá? Alimentando o sistema field bus em atmosfera exclusiva. Esse field bus é um FISCO, tá? Conceito de field bus intrinsecamente seguro. Tá? Mesmo nesses casos, valem todos aqueles requisitos de verificação de entidades, de capacitância, indutância, corrente, tensão e potência, entre a soma desses equipamentos de campo e a fonte de alimentação FISCO.
Prosseguindo aí na apresentação de possíveis arquiteturas de redes de comunicação intrinsecamente seguras em áreas classificadas, existe uma possibilidade de aumentar a quantidade de instrumentos instalados ao longo dessa rede, fazendo com que haja esses distribuidores, vamos dizer assim, né, de segurança intrínseca, usando um tronco não de segurança intrínseca. Então, vamos dizer assim, essa caixa com barreiras incorporadas no campo, ela possui uma alimentação que não é intrinsecamente segura, tá? Ela usa um outro tipo de proteção, que é a segurança aumentada, que permite tensões e potências maiores do que a segurança intrínseca. E a segurança intrínseca, nesse caso, fica nessa área aqui do spur, ou seja, daquele trecho de circuito entre o instrumento e esse painel de distribuição. Então, isso aqui poderia ser chamado, por exemplo, de um fisco de alta potência, na medida em que o tronco, tá, é de segurança aumentada e os spurs, os circuitos individuais, são de segurança intrínseca. Mas ainda, nesses casos, a segurança intrínseca é aquela, vamos dizer assim, segurança intrínseca tradicional, né, oriunda aí do século passado, né, que limita a potência desses circuitos a ordens de 2 watts. Tá? Com o desenvolvimento da eletrônica e com o desenvolvimento de chaves eletrônicas com tempos de atuação muito baixos, tá? Veio aí uma nova tecnologia chamada de segurança intrínseca de potência. Tá? Ou seja, existe a barreira de segurança intrínseca tradicional, vamos dizer assim, né? Mas existem detetores de circuitos abertos, ou seja, um DI/DT positivo, um curto-circuito, ou seja, um DI/DT positivo, ou um circuito aberto, um DI/DT negativo. Tá? Quando um circuito abre, a corrente cai. Tá? Então, um detetor, né, de queda de corrente ou de subida de corrente, no caso do curto-circuito, de uma forma lógica, atua uma chave eletrônica que desliga a barreira de segurança intrínseca. Tá? Então, assim, num circuito tradicional, num caso de curto-circuito ou circuito aberto, num circuito de campo, a barreira continuava alimentando o curto ou circuito aberto. Tá? E agora, com a segurança intrínseca de potência, com essa chave eletrônica que atua na faixa aí de microsegundos, tá? É possível aumentar a potência desses instrumentos, desses circuitos de campo, mantendo as características da segurança intrínseca, que é não ter uma energia do circuito de campo capaz de causar uma ignição. Então, a segurança intrínseca de potência agora dá um pulo, tá? Da ordem de 2 watts até cerca de 50 watts, ou seja, isso abre uma grande faixa aí de aplicações totalmente nova de instrumentação em áreas classificadas usando esse tipo de proteção, não só com aplicações, vamos dizer assim, discretas, tá? De um instrumento para barreira, mas também tendo um field bus Power-I. Tá? Ou seja, temos agora fontes de alimentação Power-I, tá? Incorporando essa questão das chaves eletrônicas que atuam na ordem aí de microsegundos ou nanosegundos, tá? Formando aqui no campo, tá? Um field bus, um tronco, tá? Com dispositivos, tá? Em rede que também atendem a esses requisitos do Power-I. Tá? Ou seja, então, agora a gente tem possibilidade de ter em circuitos de campo até 50 watts num circuito field bus com essa tecnologia de chaves atuando de uma maneira bem rápida.
E como a evolução da tecnologia nessa área eletrônica de instrumentação ela é muito rápida, tá? Está em elaboração no TC31 da IEC, talvez seja uma informação nova que eu esteja trazendo aqui para vocês, tá? Que é a Ethernet intrinsecamente segura a 2 fios. Então, essa parte 47 está em elaboração, que é proteção de equipamentos pelo conceito de Ethernet intrinsecamente segura a 2 fios. Tá? Ou seja, independente do tipo de proteção do instrumento lá no campo, tá? Seja ele a prova de explosão, ou segurança aumentada, ou intrinsecamente seguro, a rede que vai interligar esses sistemas, esses instrumentos, agora é uma rede intrinsecamente segura, tá? A 2 fios, no padrão Ethernet. Tá? Ethernet, vamos dizer assim, é um padrão amplamente adotado, né, no mundo todo. Então, por que não transformar um cabo 2 fios, né, que até o momento transporta um sinal analógico 420 mA, numa rede Ethernet com todas as vantagens e benefícios que isso pode trazer. Tá? Então, a Ethernet é um circuito intrinsecamente seguro, na medida em que essa norma vai limitar os valores de tensão, corrente, tá? Para os dispositivos de campo, de forma a operarem dentro dessa rede Ethernet intrinsecamente segura. Então, essa rede, para áreas não classificadas, vai permitir potências, vamos dizer assim, relativamente elevadas para essa área de instrumentação, né? Até 60 watts, uma potência ainda maior do que o Power-I para a área classificada, e para áreas, em áreas de tipo zona zero, tá? Potências aí da ordem de 500 miliwatts, tá? Que é uma vantagem, né? Quando comparados a um sistema tradicional tipo 420 mA. Com relação à velocidade de transmissão de dados, tá? Numa rede dessas, vamos ter aí uma velocidade de 10 megabits por segundo, tá? Com distâncias de até 1000 metros, com os atuais cabos tradicionais, aí, cabos de par trançado a 2 fios. Tá? Essa velocidade, quando comparado às redes Fieldbus atuais, tá? Representa um aumento de 300 vezes na velocidade de taxa de transmissão de dados. Tá? E fazendo uma comparação com o RART, essa velocidade é 8.000 vezes maior. Tá? Para se ter uma ideia, então, dos benefícios que vão ter os novos projetos daqui para frente, utilizando redes Ethernet, né, a 2 fios. Isso aí. De uma maneira mais visual, aqui um exemplo, tá, de uma rede Ethernet a 2 fios, intrinsecamente segura. Tá? Ou seja, temos aqui em área classificada, tá? Uma fonte, tá? Já adequada para esse tipo de camada física, tá? Vai ter uma camada, está sendo desenvolvida aqui uma camada física, né? Advanced Physical Layer, tá? Adequada para suportar essa internet a 2 fios, tá? E uma possibilidade de ter todos os instrumentos em áreas classificadas operando em Ethernet, tá? Intrinsecamente seguro. Ou seja, isso é uma coisa nova, mas que vem atender aos requisitos aí de instalação de redes em campo rápidas, robustas, tá? E que permitam aí as operacionalidades de internet das coisas, né? Fazendo com que os dados de transmissores e atuadores, tá? Possam migrar diretamente dos instrumentos para a nuvem, tá? De uma maneira totalmente integrada com os padrões Ethernet. Então, assim, fazendo
uma retrospectiva da evolução desse assunto de segurança intrínseca com o tempo, nós começamos aí por volta dos anos, talvez anos 70, aqui no Brasil, né, a usar a segurança intrínseca de uma maneira bastante tradicional, com 4 a 20 miliamperes. Evoluímos agora para as redes Ethernet, tá, intrinsecamente seguras. Tá? Há a possibilidade ainda de manter sistemas tradicionais a 420 miliamperes usando I/O remotos, já interligados nesse padrão Ethernet segurança intrínseca, mas com a possibilidade também de ter novos dispositivos já fabricados de acordo com esse padrão Ethernet a 2 fios intrinsecamente seguros, se comunicando direto com o PLC ou SDCB. Né? Isso de uma maneira singela, vamos dizer assim, né? Ponto a ponto, tá? Discreto. Existe também a possibilidade da gente ter a rede de campo Ethernet, tá? Usando aqui switches de campo, né? Com base nessa tecnologia, fazendo redes Ethernet, tá? Sem precisar de barreiras discretas. Tá? Ou seja, a evolução da tecnologia aplicada à instrumentação, tá? Cada vez mais rápida essa evolução. A gente precisa estar acompanhando esses desenvolvimentos de forma que a gente possa fazer o melhor projeto possível. Agora, colegas, eu trabalho há muito tempo sob o ponto de vista assim, numa ótica de ser um usuário de equipamentos e instalações em atmosferas explosivas. Tá? Então, eu já participei de muitos treinamentos onde o treinamento praticamente encerrava por aqui, ou seja, nós temos o problema, que é a instalação em atmosferas explosivas, e temos aqui a solução, tá? Instalar equipamentos com tipos de proteção em áreas classificadas. Com o aprendizado que eu tive ao longo desse tempo, o que eu aprendi é que o problema não termina aqui. Na verdade, o problema começa aqui, tá? Porque existe um determinado mito nessa área envolvendo segurança e atmosferas explosivas, de que basta a gente comprar o equipamento certificado, tá? E as nossas instalações vão estar seguras. Tá? Então, eu quero mostrar aqui de uma maneira bastante simples para vocês, é que para a gente ter a segurança das nossas instalações e áreas classificadas, a gente precisa muito mais do que comprar o equipamento certificado. Tá? A gente precisa fazer, primeiramente, a documentação de classificação de áreas, onde vai especificar aonde que é a área zona 0, zona 1, zona 2, zona 20, 21, 22. Tá? Para isso existem normas que contém esse procedimento, e após ter essa documentação de classificação de áreas, precisamos ainda fazer outras atividades, que é o projeto das instalações elétricas e de instrumentação em áreas classificadas. Depois que foi feito o projeto, fazer a seleção dos equipamentos que vão ser instalados e fazer a montagem. Essas atividades são especificadas numa norma que eu poderia chamar de Bíblia, tá? Das instalações em atmosferas explosivas, que é a parte 14, que envolve aí as atividades de projeto, seleção, montagem de instalações EX. Tá? Tudo que a gente viu até agora foi a questão de entender melhor como que a gente poderia fazer a seleção do equipamento. Tá? Desmistificando um pouco essa questão de que basta a gente comprar um equipamento certificado e as nossas instalações vão estar seguras. Tá? Pelo que a gente está vendo aqui, a classificação de áreas tem que estar bem feita, o projeto também e a montagem também. E depois que as instalações foram montadas, há necessidade de que seja feita uma inspeção inicial, que sejam feitas inspeções periódicas e que, periodicamente, seja feita a manutenção desses equipamentos e sistemas. E, para isso, existe a norma parte 17, que trata de inspeção e manutenção de instalações EX, que eu considero como sendo a norma mais importante, porque podem haver erros, tá? de projeto, de seleção, de montagem ou de manutenção. Tá? E, quando a gente faz a inspeção desses equipamentos de acordo com essa norma, a gente tem a possibilidade de identificar essas falhas e fazer a correção. E
mesmo se os equipamentos apresentarem defeitos, eles podem ser reparados ou recuperados. E existe aqui também uma norma específica para essas atividades, né? A Petrobras, por exemplo, tem especificado que as empresas de prestação de serviço de reparo e recuperação sejam certificadas de acordo com essa norma, para que a gente tenha uma confiança de que os equipamentos vão ser devidamente reparados ou recuperados, né? Em função desses requisitos contratuais da Petrobras e de outras empresas, como, por exemplo, fazem parte da Abiquim, já existem no Brasil mais de 75 empresas em 11 estados diferentes que obtiveram essa certificação por parte de organismos de certificação. Então, o que eu queria focar agora um pouco aqui com vocês é a importância dessa atividade chamada inspeção, tá? Porque, volto a falar, podem haver falhas de montagem, falhas de projeto, falhas de reparo, falhas de manutenção, e é nessas atividades de inspeção que a gente tem a oportunidade de encontrar e, vamos dizer assim, corrigir essas falhas, tá? Então, existem aí as inspeções que são feitas logo após que os equipamentos são montados, existem aquelas inspeções periódicas, tá? A norma sobre inspeção em atmosferas explosivas requer que essa inspeção periódica seja feita no máximo a cada 3 anos. Existem também a possibilidade de fazer inspeções por amostragem, para verificar se esse período de 3 anos está adequado, se precisa ser diminuído, tá? Enfim, é importante que a gente tenha nos nossos sistemas de gerenciamento e de gestão de equipamentos EX procedimentos ou sistemáticas que efetivamente implementem essas inspeções, tá? E com relação ao grau, né, ao nível de detalhamento que essas inspeções vão ser feitas, elas podem ser visuais ou podem contar com o auxílio de alguns instrumentos ou ferramentas, ou podem ser detalhadas, né, quando são verificados todos os itens das listas de verificação que são apresentados na norma parte 17. Né? Então, por exemplo, nós precisamos fazer inspeções periódicas, tá? Essas inspeções, elas não precisam ser tão detalhadas quanto aquelas que são feitas nas inspeções iniciais, tá? Mas elas precisam contar com um nível vamos dizer assim, de inspeção que possa identificar todas as não conformidades que estejam presentes nas instalações. Então, existem os programas de inspeção, ou seja, para cada tipo de inspeção existem uma lista já pronta de verificação a ser verificada, tá? Dependendo se a inspeção é detalhada, apurada ou visual, tá? E temos que verificar requisitos como, por exemplo, o equipamento está apropriado para a zona do local da instalação? Como que essa pergunta poderia ser respondida, né? Então, fica aí uma lição para casa para vocês, como vocês poderiam, né, imaginar nessa posição de ser um inspetor de equipamentos em atmosferas explosivas. O grupo de equipamentos está correto, a fase de temperatura está correta, o grau de proteção está adequado, tá? Ou seja, várias verificações que precisam ser feitas em equipamentos e instalações em áreas classificadas. Na verdade, o que a gente pode perceber, infelizmente, é que existe uma normalização de desvios, tá? De equipamentos EX. O que vem a ser isso? Tá? A expressão normalização de desvios foi inicialmente utilizada na análise daquelas explosões que aconteceram com os ônibus espaciais da Challenger em 96 e Columbia em 2003, onde foi verificado que algumas falhas que eram reconhecidas, tá, eram mantidas, tá, porque elas não apresentavam falhas catastróficas imediatas. Tá? Então, por exemplo, aqueles anéis de vedação
que ocasionaram a explosão do ônibus espacial Challenger, tá? Elas eram reconhecidas, tá? Que de fato existia aquele problema, mas ela passou a ser aceita porque no dia a dia não apresentavam essas falhas catastróficas imediatas. Tá? Então, fazendo aqui uma aplicação desse conceito em áreas classificadas, a gente pode entender que existe também uma normalização dos desvios EX na medida em que a gente vê instalado no campo vários equipamentos com defeitos, com desvios, que visivelmente eles podem ser reconhecidos como sendo riscos de ignição, mas eles passam a ser aceitos porque o equipamento não gera nenhuma falha catastrófica imediata. Ou seja, o ser humano tem essa questão, talvez, de dar prioridade para aquilo que está incomodando mais no curto prazo, certo? Então, vamos dizer assim, tem um instrumento que não está transmitindo o seu valor, né, para o sistema digital. Então, talvez a manutenção desse circuito seja mais importante do que revisar aqui, corrigir uma falha de um equipamento à prova de explosão, porque isso não está gerando nenhuma falha catastrófica imediata. Então, essa situação aqui passa a ser considerada como normal, como sendo aceita, tá? E isso gera um grave problema, porque quando, de fato, houver um vazamento de gás, ou houver a presença da atmosfera explosiva, esse equipamento não vai atender aí a sua necessidade e pode vir a ser uma fonte de ignição. Tá? Então, vamos dizer assim, o supervisor responsável por essa área passa em frente a esse equipamento todo dia e fala assim, está faltando de fato aquele parafuso lá no invólucro à prova de explosão, mas esse equipamento já faz 2 anos que está faltando esse parafuso e até hoje não explodiu, certo? Ou seja, é uma falha grave, né, que infelizmente passa a fazer parte da paisagem, tá, sem ter o devido tratamento com o rigor necessário. Então, aqui, né, mostrando alguns desses exemplos de padronização de desvio EX. Tá? Um instrumento transmissor à prova de explosão, onde, numa entrada não utilizada, não foi colocado um bujão à prova de explosão. Foi deixado lá um simples protetor de rosca, tá? E o supervisor responsável por essa área passa aqui todo dia e não toma uma providência para colocar aqui um bujão para uma explosão. Isso reforça a necessidade de que a gente faça a inspeção, né, periódica, porque na aplicação daquela lista de verificação vai ter uma pergunta, né, do tipo, as entradas não utilizadas estão devidamente plugueadas com os plugs adequados? Aqui um outro exemplo de um invólucro à prova de explosão, um instrumento, com prensa-cabo à prova de explosão, onde foi devidamente colocado 2 cabos, ou seja, esse prensa-cabo não está montado de uma maneira correta. Aqui houve um problema ou de projeto, ou de montagem, ou de manutenção, ou de inspeção, mas enfim, né, esse problema acaba ficando lá no campo, fazendo parte da paisagem. Prensa-cabos que não apertam os cabos. Tá? Esse tipo de problema, que é gravíssimo, tá? Pode gerar aqui uma explosão, porque o prensa-cabo perdeu a sua função, mantido, né, dessa forma no campo, porque não está apresentando nenhuma falha catastrófica imediata. No entanto, quando houver o vazamento de uma atmosfera explosiva, esse problema pode ser apresentado. Tá? E outro exemplo aqui de um invólucro à prova de explosão com um cotovelo que não tem certificação, não tem marcação à prova de explosão, e além disso foi colocado aqui devidamente uma fita veda-rosca, né, que altera as características da fita à prova de explosão, só para exemplificar aqui algumas falhas que são encontradas durante essas inspeções periódicas em X. Então, assim, do ponto de vista atual de segurança das instalações, é uma situação bastante ruim que a gente tem no campo, né, com vários equipamentos, apesar de serem devidamente certificados, eles possuem falhas de montagem ou de manutenção, tá? Ou de projeto, ou de especificação.
Então, há necessidade de uma abordagem que a gente chama de abordagem de ciclo total de vida. Não olhar somente para a certificação do equipamento, mas olhar para a certificação das pessoas envolvidas em fazerem essas atividades de projeto, manutenção ou inspeção, e também das empresas que fazem esse tipo de serviço, né? Então, a gente tem, no nível internacional, o sistema IECX, ou seja, um sistema de avaliação da conformidade dentro da IEC, que é a Comissão Eletrotécnica Internacional, tá? Ou seja, esse sistema tem essa abordagem do ciclo total de vida, olhando não somente a certificação dos equipamentos elétricos, mas também dos equipamentos mecânicos, né? A certificação de empresas de serviços de classificação de áreas, empresas de serviços de projeto, empresas de serviço de instalação e comissionamento, certificação de empresas de inspeção e manutenção e também de empresas de serviços de reparo de equipamentos elétricos ou mecânicos, tá? E também, por fim, mas não menos importante, um esquema de certificação de competências pessoais, tá? Que vai fazer com que as pessoas que trabalhem nessas empresas, efetuando essas atividades, sejam devidamente competentes, né, e certificadas, evidenciando que elas conhecem as respectivas normas de projeto, montagem, inspeção e manutenção. Tá? Então, eu queria mostrar aqui rapidamente para vocês esses sistemas de certificação, tá? Existem aquelas normas que nós vimos, né? Normas de classificação de áreas, normas de classificação de áreas de gases, de poeiras, normas de projeto, seleção, montagem, normas de inspeção, manutenção, tá? E normas de reparo, revisão e recuperação. Ou seja, essas são atividades exercidas em áreas classificadas que precisam contar com pessoas certificadas. Então, o sistema de certificação de competências pessoais, ele foi construído, né, foi projetado, desenhado de forma que existe uma unidade de certificação para cada tipo de atividade, para cada tipo de trabalho que vai ser feito em área classificada. Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um projeto de uma instalação elétrica ou de instrumentação em área classificada precisa conhecer a parte 14. Né? Se ela quiser evidenciar que conhece a norma e sabe fazer um projeto, né? Mostrando que tem experiência, conhecimento sobre isso, ela pode obter uma certificação X009. E esse é um documento que evidencia a pessoa que ela conhece a norma e dá segurança para quem vai contratar essa pessoa, né? Um diferencial de mercado que está contratando a pessoa correta. E da mesma forma para outras atividades, para quem vai fazer inspeção detalhada, X008, né? Quem vai fazer manutenção, X004, né? Quem vai fazer classificação de áreas, X002, ou seja, 11 unidades de competências pessoais, tá? Uma para cada atividade. Com relação à certificação de empresas, tá? Vale um conceito muito parecido com esse, ou seja, existem as normas que são aplicáveis para cada tipo de atividade, classificação de áreas, projeto, montagem, inspeção detalhada, inspeção periódica, reparo, revisão, recuperação dos equipamentos, e as empresas vão obter as respectivas certificações, tá? Com base na avaliação de acordo com os requisitos dessa norma. Então, aqui fazendo uma comparação de qual é a norma aplicável e qual é a unidade de competência aplicável para os executantes e supervisores dessas empresas a serem certificadas. A gente tem aqui empresas de classificação de áreas, precisam mostrar que conhecem as normas de classificação de áreas, e o pessoal tem a certificação para a classificação de áreas. Empresas que vão fazer projeto, né, de instalações, precisa conhecer a norma de projeto, e o seu pessoal executante e de supervisão precisa ter a unidade de competência relacionada a projeto.
e assim sucessivamente. Uma empresa que vai fazer serviços de instalação, inspeção inicial, precisa conhecer a norma de montagem e precisa com que os seus executantes supervisores possuam a devida certificação nas respectivas unidades de competência. Uma empresa que vai fazer inspeção e manutenção precisa conhecer a norma de inspeção e manutenção e precisa que o seu pessoal tenha as devidas certificações. E uma empresa que vai fazer serviços de reparo, revisão e recuperação, eu comentei que já existem no Brasil 75 empresas certificadas de acordo com a parte 19, e o seu pessoal executante ou responsável pelo serviço de reparo precisa ter a respectiva unidade de certificação. Então, colegas, eu acredito que já estamos aí no nosso limite de tempo, tá? Eu só queria, então, mostrar aqui, dar um panorama geral de como estamos aqui em relação a atmosferas explosivas, tentando mostrar que existe um mito, que é a questão do equipamento certificado, mas, como a gente viu, existe uma grande quantidade de não conformidades no campo, tá? E para isso a gente precisa ter pessoas certificadas e empresas certificadas, de forma que esses sistemas já estão disponíveis aqui no Brasil, já existem organismos de certificação brasileiros reconhecidos internacionalmente pelo IECEX, que estão disponibilizando esses sistemas de certificação de pessoas e de empresas aqui no Brasil, tá? Então, só concluindo, tá? Nós já temos as normas, tá? Normas brasileiras totalmente alinhadas com as normas internacionais. A gente está vendo que ter norma não é suficiente para garantir a segurança em atmosfera explosiva, tá? A gente já tem aqui no Brasil também equipamentos certificados, tá? O que era um problema alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, que era problema de comprar equipamento certificado. Isso já não é mais problema atualmente, tá? Mas isso também não resolveu o problema, tá? Da falta de segurança em atmosfera explosiva. Então, pode ser verificado que somente a certificação de equipamentos não é suficiente para essa segurança, tá? Há necessidade também de ter uma abordagem, tá, do ponto de vista do ciclo total de vida, tá, de forma que a gente olhe essa segurança não somente do ponto de vista do equipamento, mas desde a atividade de projeto até as atividades de montagem, inspeção, manutenção e reparo. Tá? E para isso a gente conta então com sistemas internacionais que já estão prontos, que são os sistemas do IECEX, tá? Que conta inclusive com o apoio das Nações Unidas, no sentido de que os países membros da ONU alinhem os seus requisitos nacionais aos sistemas internacionais do IECEX, em função deles serem considerados as melhores práticas do mundo. Tá? Então, aqui no Brasil, esses sistemas já são disponíveis por meio de organismos de certificação brasileiros, tá? Para certificação de competências pessoais e de empresas de serviços. Tá? Ou seja, as pessoas, as empresas podem ter essa certificação aqui no Brasil, sem precisar recorrer a outros organismos de certificações internacionais. Tá? Então, concluindo, a necessidade que essas empresas e profissionais sejam certificados, tá? De forma que a gente possa contar com essa segurança que a gente precisa. Tá? Então, eu me coloco à disposição de vocês para responderem eventuais dúvidas ou questionamentos ou fazer algum esclarecimento que vocês quiserem. Tá? Agradeço aí pela atenção. Bugarelli, mais uma vez, parabéns pela apresentação, como sempre. Nós tivemos um probleminha técnico, que é bom você saber, que vai chegar até você essa informação, que a gente nunca tinha passado de 100 participantes em nossas apresentações. E aí você chegou e estourou a boca do balão e a gente passou de 100 e a gente tentou de todas as formas liberar mais e não conseguimos, tá? Então toda hora caía, vários membros da ISA aqui da coordenação saiu tentando ajudar, tal.
mas a gente já falou aqui que vamos mandar essa apresentação gravada pelo Zap, por e-mail e da melhor forma possível para que a pessoa veja com calma depois, para quem não pôde. Tá bom? Ok, Então, um bom problema, né? Problema, é um bom assim, problema. bastante Nossa gente, Senhora. né, participando aí dessas informações. Muito bom. É um problema, assim, é um problema que a gente tem que admitir, temos que pedir desculpa para todos, e para quem está aqui não sentiu esse problema, mas para quem não está muito chateado. Mas vamos tentar amenizar enviando esse vídeo da apresentação para as pessoas. Percebi muitas perguntas aqui no chat, mas eu acho que a gente vai fazer o seguinte: como são muitas perguntas, a gente vai compilar elas para você, para a gente responder juntos e ir mandando por e-mail, porque como nós vamos sortear o livro, eu falei para todo mundo colocar o e-mail e o nome aqui, que eu vou sortear o livro, depois a gente vai falar quem é que foi sorteado. E aí eu já aproveito, já mando a apresentação, o link do vídeo, mais as perguntas respondidas. Mais a apresentação, se você puder liberar para a gente enviar. Eu te passo essa apresentação por e-mail, sem problema nenhum, tá? Não em PDF, te passo em PowerPoint para que as pessoas possam também usar essa apresentação em outros treinamentos que eles forem fazer. E, além disso, informo que essa apresentação já está disponível na internet. Se vocês entrarem lá no site do Subcomitê 31 do COBEI, basta digitar lá no buscador Subcomitê 31 do COBEI, que vocês vão achar a página, e dentro dessa página vai ter um link para o sistema Dropbox, onde eu disponibilizo lá todas as informações que eu tenho, incluindo as apresentações em PowerPoint, tá? Os documentos, artigos, vídeos, tá? Todo um farto material assim, disponível até para se fazer um auto-treinamento, ou mesmo se as pessoas quiserem aproveitar esse material para fazer outros treinamentos, tá? Fiquem à vontade. Eu tenho acesso, eu consulto diariamente o seu Blogspot e eu vou disponibilizar para todos que estão aqui presentes, mas para as pessoas que não puderam participar e que a gente convidou e que se inscreveu. Então, com certeza, esse Blogspot seu, que já é muito conhecido no Brasil, ele será mais... agora, essas pessoas também terão acesso, tá bom? Eu vi aqui que tem algumas pessoas que levantaram a mão, tudo. Se alguém... A gente vai abrir aqui um tempinho, Bulgarelli, para que, se alguém quiser abrir o microfone e falar, vamos abrir pelo menos para algumas pessoas que quiserem falar, aí pode abrir o microfone e perguntar para o Bulgarelli, porque vocês têm a oportunidade de falar com ele, quem quiser. Bulgarelli, boa noite. João Bispo? Isso. Olá, tudo bom, Bulgarelli? A gente já trocou alguns e-mails aí alguns anos atrás aí sobre algumas informações. Eu até recentemente nos falamos pelo LinkedIn lá em algumas publicações acerca de proteção, a prova de explosão não, né, em áreas atmosféricas, atmosferas explosivas, utilizando a questão dos rádios transceptores, dos rádios comunicadores que o pessoal na área industrial utiliza bastante, né, principalmente na Petrobras aí, onde você conhece também. Eu tive algumas indagações quando durante um treinamento o pessoal, inclusive dentro de uma das FAFENs, tem áreas lá classificadas inclusive como grupo 2C, né, por conta do hidrogênio, só que os rádios que eles utilizavam não tinha essa especificação, era 2A até. E aí, né, logicamente surgiu aquele debate, a gente inicialmente pela norma disse que estava não conforme por conta da classificação de área que indicava algo e a seleção do equipamento estava diferente.
Só que surgiu aquelas coisas, poxa, mas isso nunca foi, não tem relatos de que já aconteceu algum tipo de explosões, né, tal, sobre isso, e aí, então, ficou aquele debate um pouco meio sem senso, né? Isso, mais uma vez, essa normalização. E aí, realmente, depois eu fiquei sem calibre, né, sem bala, sem munição para dizer mais algo, porque não tinha tantos estudos acerca disso. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso aí. Essa pergunta é importante para deixar assim, mais claro, ressaltar a importância de que as pessoas conheçam as normas aplicáveis. Tá? A resposta para essa pergunta está na norma. Tá? Tem um capítulo na norma de seleção de equipamentos específicos para equipamentos portáteis, como, por exemplo, receptores, PDAs, os smartphones, tablets. Tá? E essa especificação diz, de uma maneira mais simples, que o equipamento tem que ser adequado para a zona mais rigorosa, para o grupo mais rigoroso, para a classe de temperatura mais rigorosa. Tá? Então, existem no mercado diversos equipamentos que atendem à zona 0, ao grupo 2C, classe de temperatura 4, ou seja, não é problema técnico, tecnológico. Tá? É um problema de falta de conhecimento das pessoas, como você está reportando aí, uma área que tem grupo de presença de hidrogênio e não tem um rádio receptor adequado para o hidrogênio. Isso é uma falha, né? Não atende ao requisito de norma, e isso pode ser citado como um exemplo de padronização do desvio, normalização do desvio, na medida em que foi reportado, como você falou, mas isso nunca gerou nenhum tipo de consequência catastrófica. Tá? Isso até o momento em que esse rádio não vai ser utilizado numa área que pode conter, aí, por exemplo, hidrogênio, e aí pode gerar um acidente grave. Tá? Então, ressalto novamente a importância das pessoas conhecerem as normas, tá, para as quais elas estão envolvidas, seja seleção de equipamentos, seja montagem, inspeção, manutenção ou reparo. Ok, e eu gostaria de pedir um favor para todo mundo que ainda está aqui, os participantes, para avisar as outras pessoas que perguntarem para vocês ou falarem com vocês que não conseguiram ter acesso devido ao limite, que a gente vai passar a apresentação para vocês que estão aqui, aí vocês puderem divulgar para essas pessoas também, tá bom? Então, Bugarelli, pode fazer um fechamento aí, agradeço muito, e se você puder, por favor, vamos deixar uma data, deixar aqui uma porta aberta para uma próxima apresentação, num futuro próximo, e aí a gente falar sobre assuntos ou algumas normas específicas também, e se você puder, a gente podia fazer novamente no futuro próximo, que a gente convida com antecedência, e agradecer. Eu fico à disposição de vocês, tá? Agradeço muito aqui a todos os colegas aqui da ISA Seção Bahia por essa oportunidade. A gente está aqui, nivelando essas informações, e fico à disposição aí para outros eventos, outras lives, tá? E assim, gostaria que vocês me passassem todas as perguntas, porque eu não gostaria de deixar nenhuma pergunta sem resposta, tá? Me passe as perguntas aí, copia do chat, me passa por e-mail e eu respondo por escrito a cada uma delas. Tá? Então, assim, pelo que eu posso dizer, né, sobre essa questão relacionada com segurança em áreas classificadas, a gente precisa investir nas pessoas. Tá? Temos investido muito nos equipamentos, mas a segurança das nossas instalações, seja onshore, seja offshore, não depende do equipamento na medida em que ele sai da fábrica. Tá? Ele vai ser instalado aí, né, classificado, vai ficar instalado por muitas décadas, e a gente precisa saber cuidar desses equipamentos durante todo esse tempo. Então, para isso, a gente precisa de pessoas com os devidos conhecimentos, qualificações, treinamentos, competências e até certificação, e da mesma forma as empresas que fazem esses serviços. Queria pedir ao professor, se houver uma próxima oportunidade de fazer uma apresentação, de ele abordar sobre a norma IEC 61850 e a experiência que ele teve lá na refinaria Arthur Bernardes,
na instalação? Sem dúvida, seria um grande prazer, tá? Porque segurança caminha junto aí com tecnologia, tá? E esse 1850 tem tudo a ver com tecnologia, smart grid aí, e a melhoria do mundo, integrando todos os sistemas elétricos de potência. Exatamente, se eu for convidado aí por vocês, posso fazer uma live sobre esse assunto. O Alex e Bugarelli, eu gostaria de fazer só mais uma pergunta, se puder, senão fica anotado aí para você me responder depois. Grande parte das instalações, principalmente as mais antigas, né, e a gente tem uma indústria um pouco antiga aí, foi feito classificação de área baseada naquelas normas americanas, API. E algumas delas, né, iniciaram um processo aí de atualização, utilizando a norma IEC, né, já atualizando com a norma brasileira, bem harmonizada. Eu queria saber um pouco mais sobre sua opinião aí, Bugarelli, com relação a essa mudança, que realmente houve uma mudança técnica nos quesitos de classificação de área, e se com a norma IEC, né, já que envolve já uma avaliação bem mais científica e com levantamento de mais dados, se é possível fazer a classificação de área realmente só na mão ou é necessário o auxílio de um software, de programas que consigam, inclusive, delinear aí áreas em caso de vazamento de gás, para que possa, um estudo de dispersão de gases para auxiliar essa classificação e essa delimitação de área. A pergunta seria essa aí. Eu trabalho numa refinaria que está operando desde 1955. Tá? Então, toda a documentação gerada para aquela refinaria de classificação de áreas foi feita com base em normas do NEC daquela época. Tá? E a documentação de classificação de áreas, ela continua válida enquanto o processo for mantido. Tá? Então, se o processo daquela refinaria que eu trabalho tivesse sido mantido ao longo desses 65 anos aí que está operando, aquela documentação de áreas continuaria válida ainda, ou seja, ela precisa ser revisada a cada mudança de processo. Tá? Então, como existem várias mudanças de processo nas refinarias, existe a necessidade de se fazer a atualização da documentação de classificação de áreas. Nós fizemos isso, tá? Hoje em dia nós contamos com uma documentação em meio digital, usando maquetes eletrônicas 3D, tá? com os softwares mais atuais que existem no mercado. Tá? Mas o mais importante da classificação de áreas é ela refletir, de fato, o que está presente nos equipamentos de processo. Tá? Independente se vai usar cálculos manuais ou cálculos por softwares ou sistemas de simulação de dispersão de gases. Tá? O importante é que essa documentação indique com clareza quais são as zonas, os grupos, as classes de temperatura e as extensões, na medida em que essa classificação de áreas vai permitir outras atividades que são feitas posteriormente, que é a especificação dos equipamentos e a inspeção, manutenção. Aproveitando a oportunidade, gostaria até de dizer que muitas empresas possuem as suas próprias normas de classificação de áreas. A Petrobras é uma dessas empresas. A Petrobras possui aí experiência de classificação de áreas desde o final da década de 40, tá? Ou seja, tem aí 70 anos de experiência em classificação de áreas e desenvolveu a sua própria norma de classificação de áreas, a norma Petrobras N2918, que inclusive está disponível aí para acesso livre e gratuito no site, o canal de fornecedor, na página da Petrobras na internet. Ô, Bugarelli, eu queria só... Desculpa, eu vou só ficar um pouco mais nessa pergunta no seguinte sentido. Muitos empresários hoje, né, muitas indústrias utilizam a questão da mudança da norma até por um caráter de tentar desclassificar algumas áreas ou diminuir por conta de custo, delimitação de suas zonas, né, já que a IEC ela é mais restritiva nesse sentido, ela é mais assertiva do que a americana antigamente, que era um pouco mais conservadora, na minha avaliação inicial, né? E de acordo com os estudos e com aquilo que já aprendi nos seus slides também. No entanto,
Tem uma diretiva também da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio, que fala que inicialmente a gente precisaria utilizar as normas internas daquele país como parâmetro. Então, quando se já tem essas normas aqui no Brasil, a BNT, né, hoje já adotando todas essas normas aí da IEC, já oficiais aqui no Brasil, não seria o caso essas empresas que hoje estão ainda com aqueles padrões de normas antigos não deveriam ser adequados a essa normativa brasileira hoje? Não, eu volto a dizer que o importante é que a documentação de classificação de áreas reflita a realidade das instalações de processo. Tá? Então, se não houver a mudança de processo, a documentação de classificação de áreas é válida. Tá? Existem várias empresas, tá, que usam outras normas, além das normas brasileiras ou normas internacionais, tá, que também são consideradas válidas e aplicáveis na medida em que elas são específicas para aquela realidade daquele processo. Tá? As próprias normas internacionais recomendam, sim, que as empresas tenham normas próprias, específicas para os seus processos, na medida que as normas internacionais da IEC, as respectivas normas brasileiras, são genéricas, tá? E tentam modelar de uma maneira matemática a classificação de áreas, mas não é específica para um tipo específico de processo. Tá? Vou falar no caso da Petrobras, uma empresa da área de petróleo tem as suas próprias normas específicas para a indústria do petróleo. Entendido. Outra questão seria, se por algum motivo uma indústria que tivesse aplicação, que tivesse um projeto baseado numa norma dessa americana, ou europeia, ou alemã, por exemplo, de classificação de área, mas durante um serviço de inspeção, né, nessa instalação, a gente utilizasse as normas IEC, possivelmente pegasse alguns desvios referentes aí à norma. Isso seria um pouco por conta de um embasamento técnico. Mas meu projeto foi baseado nessa norma, você faz a inspeção baseada em outra norma. Você já teve alguma experiência nesse sentido, algo dessa problemática? Essa pergunta é interessante no sentido de que as instalações elas são adequadas para as normas vigentes na época da instalação. Tá? Então, quando a gente vai fazer a inspeção, sim, a gente tem que levar isso em consideração, que as inspeções têm que ser feitas de acordo com a norma da época da instalação, não necessariamente de acordo com as normas atuais. Ô João, agradeço aí sua participação aí. Eu só gostaria de já começar a finalizar, porque está chegando em 1h30, que a gente combinou 1h30, só falta 2 minutinhos. E aí, obrigado mais uma vez, Roberval Bugarelli, pelas tuas palavras, teu aprendizado, teu tempo, ter aceitado o convite. E a ISA Bahia agradece. O presidente Jerônimo Mendes me pediu para finalizar. Aí eu agradeço a todo mundo que participou, e a sua apresentação é tão boa e enriquecedora que até agora nós estamos com 87 participantes nesse momento. Agradeço a todos que ficaram até agora e fique tranquilo que o sorteio, vocês vão ficar sabendo de quem colocou o nome no chat e e-mail, do livro do Ciclo Total de Vidas, que o Bugarelli organizou, e também a gravação do evento, mais as perguntas, com certeza vou salvar aqui de novo tudo que está escrito no chat para o Bugarelli responder pergunta a pergunta, tá bom? Agradeço novamente a todos. Bugarelli agora pode finalizar aí e a gente termina por aqui. Eu agradeço essa oportunidade, fico à disposição aí para responder as perguntas, para outras oportunidades de vir fazer aqui outras palestras e nivelar aí mais informações e passar lições aprendidas e experiências, tá? E boas práticas, e desejo a todos aí boa sorte, saúde, tá? E a gente se encontra na próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado.